Olá, analista, mais um vídeo aqui no canal Matemática Integral com o professor Gelson. E na aula de hoje iremos aprender subtração e suas propriedades, ou seja, vamos aprender subtração e suas propriedades, beleza? Você que está chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dá um like e vamos aprender matemática de verdade. Vamos lá para a aula. Então, nossa aula de hoje é sobre subtração. A gente já postou um vídeo recentemente sobre adição. Então, se você não assistiu, procure aqui no canal. Você vai encontrar esse vídeo falando sobre adição e suas propriedades. Então, a aula de hoje é sobre subtração. Beleza? Um assunto bem simples que você deve aprender se você quiser passar em um concurso ou aprender realmente matemática. Subtração não é só pegar 2 menos 1 igual a 1, e sim aprender as suas regras, seus conceitos. Beleza? Então aqui o primeiro destaque aqui, o que é uma subtração? O que é subtração? Então, aqui é uma definição bem prática de subtração. Subtrair é achar quantas unidades de uma quantidade minuendo excede as de outra da mesma espécie, chamado de subtraindo. O resultado da operação chama-se resto ou diferença. O resultado de uma subtração chama-se resto ou diferença. Então, aqui vocês podem observar um exemplo de subtração. M menos S igual a D. Professor, o que é M? M representa o minuendo. S representa o subtraendo. Então, quantas unidades o minuendo excede no subtraendo? Então, aqui nós temos como resultado a diferença. Isso está dizendo aqui nessa definição. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 20 menos 20 representa o quê? Minuendo, nosso valor maior, menos 10 subtraindo nosso valor menor. Isso vai ser igual ao quê? A 10. 20 menos 10 igual a 10, que é a nossa diferença. Ou seja, o minuendo, que é o nosso valor maior, excede no subtraindo 10 unidades. Isso é a nossa definição que está exposto aqui. Beleza? Então, como você já aprendeu, 20 menos 10 igual a 10. Agora você está aprendendo que o primeiro elemento é chamado de minuendo, o segundo subtraindo. E o resultado, diferença. Ou seja, na prática, a gente está encontrando a quantidade de unidade que o minuendo excede o subtraindo. Beleza? Nesse caso aqui é 10. Então, subtração é bem fácil, mas na hora de responder um problema, uma prova lá de vestibular ou de concurso, se você não souber essa definição, você vai errar. Então é muito importante compreender essas definições, beleza? E mais aqui na frente, você vai observar aqui, ó, como eu tinha falado, M minuendo, o D é diferença e o S se chama o quê? Subtraindo, beleza? Observações. As observações que você que assistiu o vídeo aí sobre adição. Na adição, você observa que existe comutativa, associativa, de fechamento, de elemento neutro. Ou seja, existe 4 propriedades. Essas 4 propriedades, comutativo, que é chamado de comutatividade, associativo, que é chamado de associatividade, fechamento e elemento neutro, você encontra na adição. Na adição, você vai encontrar essas propriedades. Para poder valer
o tipo de soma que você opera na adição. Mas aqui na subtração essa propriedade não é válida. A subtração não possui essa propriedade comutativa, associativa, de fechamento e de elemento neutro. Então, a subtração não existe essas propriedades, beleza? Além disso, você observa subtraindo-se uma unidade, ó, de qualquer número, obtém-se o seu antecessor. Como assim, professor? Se eu pegasse 20 de novo aqui, ó, menos 1, uma unidade só. Isso vai resultar em 19. Então, como você observou, 19 é o antecessor de 20. Como está dizendo aqui a regrinha aqui, subtraindo-se uma unidade de qualquer número, obtém-se o seu antecessor. Beleza? Outra regrinha aí que você não deve esquecer para a hora da resolução do seu problema matemático, da sua prova, do seu vestibular. Beleza? E aqui você vai observar as propriedades. As propriedades da subtração. Essas propriedades aqui são muito importantes também para a resolução de problemas matemáticos. E a primeira propriedade aqui, como vocês estão observando, é somando-se ou subtraindo-se uma mesma quantidade ao minuendo e ao subtraindo, o resto não se altera. Professor, que propriedade é essa? Então aqui vou explicar ela de forma prática. Se eu tivesse aqui 20, vou colocar aqui o 20 de novo e o 10 embaixo, onde o 20 é o nosso minuendo e o 10 é o nosso subtraindo, e aqui nós temos a diferença que é 10, né? 20 menos 10 resulta em 10. Então, observe a propriedade. Somando-se ou subtraindo. Ou você vai somar ou vai subtrair. Somar ou subtrair. Uma mesma quantidade ao minuendo e ao subtraindo. O resto não se altera. Beleza? Olha a dica. Então a gente vai somar. Se eu somasse aqui mais 2 ao minuendo e mais 2 ao subtraindo, a nova operação seria o quê? 22. 20 mais 2 dá 22. 10 mais 2 dá 12. Agora, fazendo a nova subtração, eu tenho 0. 2 menos 2 dá 0. 2 menos 1 resulta em 1. Olha só, o resto não se modificou, não se alterou. Beleza? Então, você pode observar que nós somamos 2 ao minuendo e 2 ao subtraindo. Fizemos a operação e o resultado foi o mesmo. Então, não modificou em nada. Se você fizer uma subtração, menos 2 e menos 2, também não vai modificar o resultado. Isso aqui é o que está dizendo na propriedade. Ela é válida. Então, aqui foi as propriedades, como vocês estão observando. Então, são 4 propriedades. A gente viu a primeira. A segunda propriedade. Somando-se ou subtraindo uma certa quantidade ao minuendo, o resto fica aumentado ou diminuído dessa mesma quantidade. Olha só, se eu somar uma certa quantidade ao minuendo, o resto fica o quê? Aumentado ou diminuído desta mesma quantidade, porque você ou vai somar ou vai subtrair. Lá na primeira a gente fez uma soma, vamos fazer uma subtração aqui. Se eu tivesse 20 menos 10, o resultado seria o quê? 10, beleza? Agora a gente vai subtrair. Vamos subtrair aqui menos 2. Porque está falando o quê? No minuendo. Só no minuendo. Ou você vai somar ou subtrair. A gente vai subtrair. 20 menos 2. 20 menos 2, 18. Eu vou repetir aqui, subtraindo, que é 10. E fazer uma nova subtração.
8 menos 0, 8. 1 menos 1, 0. Qual foi o resultado? 8. E a propriedade diz o quê? Se eu fizer uma subtração, que foi o que eu fiz aqui, ó, subtraindo-se uma certa quantidade ao menuendo, o resto fica aumentado ou diminuído desta mesma quantidade. Então, aqui, se eu subtrair 2 do menuendo, o resto fica o quê? Diminuído. Então, ficou diminuído aqui 2 unidades, então o resultado foi 8. Beleza? Então, é válido. Se você somar, o resultado vai acontecer o quê? Vai aumentar 2 unidades, porque você está somando. Tranquilo? Próxima propriedade. Somando-se uma certa quantidade ao subtraindo, olha só, somando-se uma certa quantidade subtraindo, o resto fica diminuído dessa mesma quantidade. Então, se você somar uma certa quantidade, eu acho que vocês já entenderam o processo dessas propriedades. Somando-se uma certa quantidade ao subtraindo, o resto fica diminuído dessa mesma quantidade. Se você fazer o que? Somar uma certa quantidade ao subtraindo. Professor, não entendi. Explique novamente. Vamos lá. Se eu tenho 20 menos 10, novamente para você entender, o resultado aqui é 10. Não vou mudar os números. Então, se eu somar uma certa quantidade aonde? Ao subtraindo. Vou somar aqui mais 5. Vou somar mais 5 aqui. Então, a nova operação vai ser 20 menos 15. Porque 15, 10 mais 5 dá 15. Aqui eu tenho 0, tenho que emprestar 1 daqui do 2. Então, aqui vou emprestar 1, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. 10 tira 5 fica 5. Se eu tinha 2, agora eu tenho 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, o nosso resultado foi 5. 20 menos 15 resulta em 5. O que diz a nossa propriedade? Somando-se uma certa quantidade ao subtraindo, somei o quê? 5, foi para 15. O resto fica diminuído desta mesma quantidade. Então, se eu somei 5, o resto era 10, ficou 5. Validando a nossa propriedade. Já subtraindo-se uma certa quantidade ao subtraindo, o resto fica aumentado desta mesma quantidade. Então, essa da subtração aqui eu deixo para vocês fazerem como exemplo. Beleza? Vamos praticar. Então, essa foi a terceira propriedade da subtração. São umas regras valiosas, regra de ouro, para você resolver os problemas matemáticos e aprender realmente subtração. Quarta propriedade. A soma dos termos de uma subtração é igual ao dobro do minuendo. Como assim, professor? Então, se você tem um exemplo de novo, 20 mais 10. Vou colocar mais 10 duas vezes. Por quê? A nossa operação era o quê? 20 menos 10, que é igual a 10, certo? Onde o 20 é o nosso minuendo, o 10 é o nosso subtraindo e o outro 10 foi a diferença. 20 menos 10 dá 10. Aqui está dizendo, se eu somar o minuendo mais o subtraindo mais a diferença, isso é igual ao dobro do minuendo. Bora provar se realmente é válido. Então, vou somar o minuendo mais o subtraindo mais a diferença, como está dizendo aqui a propriedade. Então, aqui é o nosso minuendo, aqui nós temos nosso subtraindo e aqui nós temos a diferença. A gente vai somar e o resultado obtido foi o quê? 20 mais 10 resulta em 40. Será se 40 é 2 vezes 20? Claro que é. Então, posso escrever que 20 mais 10 é igual a 2 vezes quem? O minuendo, que é o minuendo 20. E 2 vezes 20, 40. Então, provando aí a propriedade.
Beleza? Então essa foi a quarta propriedade. E aqui na quarta propriedade a gente finaliza o vídeo com uma aula bem prática e bem clara das propriedades da subtração. Aqui a gente não fez só uma conta de subtrair, sim, foi explicado as propriedades embutidas na subtração. Então, você que está chegando aqui no canal, vamos ajudar esse canal a crescer. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, dê um like, vamos compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que estão aprendendo matemática, para os seus filhos que estão naquela fase de aprendizado do quarto ano para frente. Compartilhe com ele, mostre esse vídeo para ele, que vai ser fundamental para o crescimento dele. Beleza? E aqui finalizo mais um vídeo. Fique com Deus, que Deus lhe abençoe e abençoe o nosso canal aqui a crescer ainda mais.